Olá! Agora que você já conheceu um pouco mais sobre a psicologia em articulação com a educação, vamos fazer uma introdução ao estudo da psicologia do desenvolvimento e, na sequência, uma contextualização histórica da criança e do próprio estudo da infância. Veja, isso é um estudo bem importante, porque na medida em que a gente historiciza o lugar que a criança vai tendo em relação aos adultos, a gente situa a importância de se estudar a psicologia do desenvolvimento. As principais sub-áreas do conhecimento de psicologia que contribuem com a psicologia da educação são a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. Você vai me acompanhar agora na abordagem da psicologia do desenvolvimento. E para iniciar, gostaria de lhe propor uma questão. Afinal, o que você entende por desenvolvimento? Bem, agora vou trazer a você uma definição que pode ser encontrada no livro Psicologia do Desenvolvimento, Infância e Adolescência, de David Schaffer, de 2005. De que o desenvolvimento refere-se a continuidades sistemáticas e mudanças no indivíduo que ocorrem desde a concepção até a morte. Perceba aí que o foco não é mais só do desenvolvimento da criança até se chegar na vida adulta. Um salto que se deu no estudo da psicologia do desenvolvimento foi justamente considerar que o desenvolvimento do ser humano, ele não acaba, ele só termina quando ele morre mesmo, né? Então existem dois processos fundamentais para que o desenvolvimento ocorra, que são a maturação e a aprendizagem. Para Schaffer, a maturação corresponde ao desenvolvimento biológico, como um plano contido em seu código genético, ou seja, o material hereditário passado pelos pais aos filhos na concepção. Então, usando a metáfora de Schaffer, 2005, assim como as sementes se tornam plantas maduras quando recebem alimentos e os cuidados adequados, o ser humano vai se desenvolvendo. Se você já teve a experiência de acompanhar conquistas de um bebê, dos balbucios até a articulação da fala, a conquista do sentar, engatinhar, caminhar, você entende o que é desenvolvimento. E perceba que a maturação trata desse comum, ou seja, existem variações, é claro, mas mais ou menos em torno de 1 ano de idade, a maioria das crianças com as condições biológicas normais e com certo amparo do meio, chega a obter esse desenvolvimento. E agora vamos falar da aprendizagem, o outro processo crítico e fundamental para o desenvolvimento. Ainda com Schaffer, podemos dizer que a aprendizagem é um processo pelo qual nossas experiências produzem mudanças relativamente permanentes em nossos sentimentos, pensamentos e comportamentos. E aqui entra algo que é essencial para o nosso entendimento, porque implica inclusive nossa função de educadores. É o seguinte: a aprendizagem depende principalmente das observações e interações com os pais, com os colegas, com os professores e outras figuras que ocupam lugar de importância para a criança. Outra questão que eu quero que você preste bem atenção, porque é importantíssima, é que no desenvolvimento, tanto a maturação quanto a aprendizagem estão em constante interação e se influenciam mutuamente. E aí pense que toda a questão psicológica e afetiva é também determinante nesses processos, assim como o desenvolvimento também é influenciado pelos eventos sociais e históricos de uma cultura, como por exemplo os avanços tecnológicos. Você já se pegou comparando a habilidade que nossas crianças têm hoje para lidar com o computador e com os eletrônicos de uma maneira geral com a de outras gerações? Então você percebe o quanto essas influências na cultura são importantes. E é aí que é preciso estar atento, porque senão reduzimos o sujeito a uma mera etapa do desenvolvimento,
com a referência cronológica apenas e deixamos de escapar todo esse arranjo complexo que efetiva o desenvolvimento e a aprendizagem. Então, não perca de vista que a maturação e a aprendizagem são processos que interagem entre si no desenvolvimento e são influenciados por condições biopsicossociais. O que você viu até aqui nos leva para a questão da contextualização histórico-cultural. Então, vamos incrementar o raciocínio com um pouco de história. Nos primórdios da história escrita, as crianças tinham pouco ou nenhum direito. Suas vidas nem sempre tinham valor. Segundo historiadores, mesmo séculos após o nascimento de Cristo, as crianças eram vistas como possessões da família, sem quaisquer direito, de maneira que os pais poderiam fazer o que quisessem com elas. Para você ter uma ideia, somente no século XII depois de Cristo, na Europa cristã, que as leis passaram a considerar o infanticídio como um crime. Também as crianças da época medieval não eram cuidadas e amparadas como as de hoje. Segundo os estudos de Philippe Arrier, de 1962, há controvérsia sobre a ideia de que as crianças seriam tratadas como adultos em miniatura. Mas é fato que elas participavam de atividades semelhantes às dos adultos. E é durante os séculos 17 e 18 que as atitudes relacionadas com as crianças e a sua criação começam a ter mudanças, com a ideia religiosa de que as crianças eram almas inocentes e frágeis. Vem também a ideia de que deveriam ser protegidas, inclusive dos comportamentos descuidados e até selvagens dos adultos. E é aí que surge a importância da escola. Apesar do propósito inicial das escolas, de prover educação religiosa e moral, reconheceu-se que ensinar a elas habilidades como ler e escrever as transformaria em servos e trabalhadores que proveriam à sociedade, com boa força de trabalho. Embora as crianças ainda fossem consideradas posse de família, os pais agora eram desencorajados a abusar de seus filhos e estimulados a tratá-los com maior afeto e entusiasmo. Veja, esse resgate histórico deve te ajudar a contextualizar como as mudanças na cultura provocaram outro olhar sobre a infância. E no momento em que a criança passa a ter algum valor na cultura, se iniciam as preocupações com o cuidado em relação ao seu desenvolvimento. As primeiras perspectivas filosóficas sobre a infância têm pelo menos 3 teorias principais: a teoria do pecado original, a teoria da pureza nata e da tábula rasa. Saiba que essas teorias, de certa forma, determinavam a forma de olhar a criança e, consequentemente, a forma de criá-las e educá-las. A doutrina filosófica do pecado original de Thomas Hobbes sustentava que a criança é inerentemente egoísta e que deveria ser contida pela sociedade. Entenda que essa doutrina filosófica, nomeada como a do pecado original, traz a ideia de que as crianças são inerentemente criaturas negativas, que devem ser ensinadas a direcionar seus interesses egoístas para objetivos mais aceitáveis socialmente. Perceba que, embora hoje possam haver muitas críticas a esse pensamento, observe como, de certa forma, ele ainda está presente. Outra teoria filosófica é da pureza inata. Jean-Jacques Rousseau afirmava em sua teoria da pureza inata que a criança nasce com um senso intuitivo do que é certo e errado, frequentemente corrompido pelas demandas e pelas restrições da sociedade. Então, esses 2 pontos de vista, o do pecado original e o da pureza inata, são fundamentalmente diferentes e diferem também, obviamente, nas implicações sobre como criar as crianças. Proponentes do pecado original argumentavam, por exemplo, que os pais deveriam ativamente controlar sua prole egoísta,
enquanto os proponentes da pureza inata viam a criança como nobres selvagens, que deveriam receber maior liberdade para seguir as suas inclinações positivas natas. Agora você vai conhecer a terceira das principais teorias filosóficas sobre as crianças. Essa teoria filosófica foi sugerida por John Locke, que acreditava que a mente de uma criança era como uma tábula rasa ou uma lousa em branco, e que as crianças não possuíam qualquer tendência inata, e que todo conhecimento, habilidades, comportamentos e motivações são adquiridos por meio da experiência. Você pode compreender, em outras palavras, que segundo John Locke, as crianças não são, em princípio, nem boas ou más, e aquilo que elas se tornam depende inteiramente de suas experiências no mundo. E assim como Hobbes, Locke entende que a educação deveria ser muito disciplinada para assegurar que a criança adquirisse então bons hábitos e nenhum ou pouco maus hábitos. Perceba que esses três filósofos diferiam também a respeito de que se a criança participava ou não do seu desenvolvimento. Veja, Hobbes sustentava que as crianças deveriam ser direcionadas para superarem sua posição egoísta, logo como se elas fossem objetos passivos, que precisavam ser moldadas pelos pais. Enquanto Locke também acreditava que a criança possuía um papel passivo no seu desenvolvimento. E por outro lado, Rousseau entendia que a criança participava ativamente da formação do seu intelecto e da sua personalidade. Em suas próprias palavras, a criança não é um recipiente passivo para as instruções de um tutor, mas um explorador motivado e ativo. A busca ativa da criança, definindo seus próprios problemas, diretamente confronta a noção de um recipiente vazio, no qual a sociedade coloca sua marca. Para concluir nossa aula, quero que você me acompanhe no seguinte raciocínio. Estes filósofos construíram suas teorias a partir de sua leitura própria dos fenômenos sociais, em observações que podemos considerar limitadas e assistemáticas. Não se embasaram em dados objetivos provenientes de pesquisas e processos empíricos. O que aconteceu na sequência histórica da ciência do desenvolvimento foi justamente as primeiras tentativas de se descobrir de forma mais sistemática e precisa dados sobre o desenvolvimento infantil, que veremos na nossa próxima aula. Até lá!